Sejam muito bem-vindos em nossa casa. E nós preparamos aqui um pequeno tema de reflexão, que ele fala sobre a constituição da moral, né, nos seres encarnados, né? E nós vamos então lembrar algumas passagens que aqui já foi apresentado nas semanas anteriores e que nos trouxe a ideia do entendimento da união da alma com o corpo. Aqueles que nos acompanham semanalmente vão perceber que lentamente, ao longo desse ano, nós fomos trazendo algumas informações que estão nas obras de Allan Kardec, assim como nas obras de Chico, como nas obras de Edivaldo, estabelecendo um entendimento da concepção do ser como espírito, não é? E essa é uma casa espírita. E os espíritas, eles acreditam na reencarnação e acreditam na concepção e no entendimento de que todos são espíritos. E ora estamos vestindo uma roupa, não é, uma veste material. Ora, se assim nós podemos entender e ter isso como uma verdade, é importante que nós também procuremos entender do que é esta união, do que ela é formada. Simplesmente, nós não precisamos ou nós não entendemos exatamente como o espírito ele ocupa a matéria. Mas, com as informações que foram constituídas por Kardec, nós começamos então a ter uma visão um pouco diferente e entender que toda a natureza de cada ser que aqui se encontra, ela simplesmente está relacionada com a construção que esse espírito, no seu processo de individualização, que é o reencontro, é a construção de uma consciência, partindo desde uma consciência manifestada primitiva, até consciências de graus mais elevados. E nós vamos entender que a união da alma com o corpo, ela tem uma relação fundamental neste progresso. E quando nós olhamos, né, a sociedade como um todo, olhamos a humanidade como um todo, nós vamos percebendo que em cada conjunto, não é, onde a sociedade se aglomera, forma-se contextualizações de padrões, não é, normas e regras, não só aquelas que são criadas por cada conjunto social, mas aquelas que nos parece estar contida em cada ser que aqui pertence ou que pertence a essas comunidades. Ou seja, a expressão da moral na união da alma com o corpo, ela é um extrato de como é o espírito e em que momento ele se encontra. Então, moral é uma coisa transitória, porque à medida que o espírito ele desenvolve uma característica melhorada, a moral se refina. Porquanto que espíritos que ainda se encontram numa fase, não é, um pouco menos adiantada, com o primitivismo um pouco mais aflorado, não desenvolve-se a condição de uma elevação de consciência melhorada, porque os seus costumes e hábitos, e não digo aqueles que são relativos às leis e às regras, mas inclusive o próprio comportamento do ser humano em relação ao meio. Então, este comportamento, ele é fruto do anseio que o espírito tem em fazer a sua caminhada.
Em 1982, um pesquisador, ele publica um ciclo de entendimento de como o ser humano ele consegue estruturar a sua vontade de realizar coisas. E ele desenha então o ciclo da ansiedade. E todo mundo acha que a ansiedade simplesmente é uma doença. E na verdade todos nós temos ansiedade. Mas o ansioso é aquele que vive com o pé no futuro, não se contentando em estar com os pés no presente. E, infelizmente, nós não conseguimos, nesta dimensão que nos encontramos, romper essa condição de espaço-tempo e viver no futuro. Porque o futuro, ele é fruto das escolhas do Espírito. Então, como prerrogativa, quando Kardec, conversando por meio de perguntas e analisando as respostas que o mundo espiritual trouxe naquela época, ele acaba entendendo que nada está escrito. Não existe um destino que todos deverão cumprir antecipadamente. As provas ou as dificuldades em permanecer observando, espiando, é construída em função do adiantamento moral. Aí vocês devem estar pensando, bom, então isso é um castigo. Ora, mas aquele que é punido por sua própria escolha. Não existe um ser que constrói a ideia da punição. Então são as escolhas que levam aquele que escolhe a desenvolver o instrumento adequado para que ele possa, então, cingir as provas necessárias. Desta ordem, então, a união da alma com o corpo tem uma relação intrínseca com o meio, pai e mãe, irmãos, tios e tias, famílias, ambiente social. Não há acaso. Não há acaso. Esta é a nossa realidade. E muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Porque você escolheu. Ninguém escolheu por você. Ninguém escolhe por nós. Nós é que nos submetemos a essa condição. E, obviamente, o adiantamento da moral vai refletir, quanto mais elevada, mais suscetível o indivíduo tem a ter comportamentos saudáveis. Comportamentos que levem a condições elevadas. E não tem nada a ver com a intelectualidade. Porque existem mentes brilhantes, intelectuais profundos, que não têm a menor moral. Por um outro lado, existem outros que se apresentam com uma inteligência medíocre ou mediana, e que seus comportamentos e suas atitudes são dignas de nota. São apontamentos que exemplificam as pessoas. Eu gostaria de ser desta forma. Eu me espelho naquele indivíduo. Não é? Nós podemos observar que o matuto, né, aquele que vivia no mato antigamente, tinha uma sabedoria, não tinha pressa. E de onde ele desenvolveu essa sabedoria? Com aquilo que tinha de mais próximo dele, que era o quê? O ambiente. Muitas vezes afastado dos meios populosos, desenvolvia-se tempo para refletir. Nós não aprendemos lendo livros. Nós aprendemos refletindo o que aqui se encontra. Porque a experiência que está colocada aqui é do autor. E muitas vezes não é nem dele. É construída por meio de observação. Ele mesmo às vezes não consegue praticar aquilo que ele escreveu. Entretanto, é a base necessária para que nós possamos então
entender ou nos entender em relação ao meio, com base no apontamento daquilo que nós desenvolvemos ou interagimos. Então, as encarnações, elas podem ser alternadas segundo o que nos trazem os espíritos. Elas poderão ser encarnações onde, neste momento, o espírito terá ciência do seu grau de inteligência, que é necessário para ele poder construir a capacidade de processar e de interagir. Entretanto, numa outra encarnação, com melhor prontidão que esse espírito desenvolveu, ele terá que passar por instrumentação adequada para resgatar situações que o levem ao entendimento moral de maneira diferente. Então, a experiência que Kardec nos traz neste campo é que a estrutura física do corpo, ela está relacionada com a necessidade que aquele espírito terá ao longo de uma encarnação de realizar as suas provas. Então, na grande maioria das vezes, nós achamos que temos problemas. Mas quando nós olhamos do lado, nós vamos encontrar irmãos e irmãs em encarnação, talvez com dificuldades muito maiores do que aquelas que nós identificamos como problema. Às vezes temos problemas na nossa casa, porque as famílias não são perfeitas, não é? As famílias não são perfeitas. É só vocês observarem o dia de Natal no final do ano. As pessoas não se falam ao longo do ano inteiro. Não se veem. Tem um grupo da família, só briga, só reclamação. Um reclama do outro. Um irmão reclama do outro e reclama para a mãe, que a mãe reclama do pai. É aquela reclamação total. Um dia do ano se reúne todo mundo e aí então virou festa. Aquele dia é o dia do resgate. No dia seguinte, voltamos ao grupo novamente. Cada um para sua casa. Ou eu estou dizendo alguma coisa que vocês não tenham vivido? E assim somos nós. Dentro das nossas imperfeições, estamos a caminho de resgatar aquilo que nos é necessário para a elevação moral. Nós não compramos um livrinho de moral ali na banquinha da esquina e vamos ler e todo mundo vai ter um bom comportamento a partir do momento que lê o livro. Não acreditem nisso. Eu comprei um livro de autoajuda agora, eu vou refletir, eu vou virar monge, eu vou fazer isso. Não faça isso. Reflita. Melhor momento para reflexão. Leiam o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças são as características necessárias que os apóstolos, na verdade, que os escribas daquela época, os evangelistas, eles apontaram nas palavras, nos discursos, aonde Jesus podia estar com as pessoas. Porque este era o remédio. O remédio não vem de fora para dentro. A cura vem de dentro para fora. Como você quer curar o outro se você não se curou? Como você constrói juízo de valor sobre outrem se você mesmo não consegue estabelecer regras para si mesmo e cumpri-las? Percebe? E o importante realmente é a gente acreditar que nós estamos certos e o outro tem que estar dentro do nosso certo. Nós confundimos um pouco essa construção de ideal da moral, porque nós achamos que simplesmente eu ter regras, não é? A gente simplesmente nos mantendo dentro delas, estamos com a moral elevada. Uma coisa muito simples aqui.
Se vocês estivessem transitando, não é? Lá na Avenida Brasil, à 1h30 da manhã, o semáforo para você está fechado. Você está cruzando uma região que está sem ninguém. Você passa o farol ou você espera abrir? Quem espera abrir? Levanta a mão. Eu passo. Eu passo. E não porque eu estou dizendo para vocês que, de verdade, não é? Eu vou quebrar uma regra. Eu estou fazendo o quê? Segurança. Segundo William Maslow, um psicólogo da década de 30, a segunda estrutura que faz com que nós tenhamos a nossa condição de elevação é a segurança. A primeira é a sobrevivência. Nós estamos entre a sobrevivência e a segurança nesse momento. Todo mundo sabe que não pode passar. Mas se tiver oportunidade, passa. Por quê? Porque é uma questão de segurança. É lógico que nós estamos aqui reunidos tranquilamente, né? Não tão tranquilamente porque está um calor danado, né? Mas ter pelo menos um arzinho para a gente refrescar. Mas se nós morássemos todos em São Paulo, assistindo os noticiários o tempo todo, sendo aterrorizados pela condição da falta de segurança, isso pesa, não pesa? É assim que é. Normalmente, nós podemos ter padrões. Então, o que é moral? Moral é um conjunto de regras que pode ser individual ou pode ser coletivo. E ética é a ciência que as estuda. É a forma de entender o comportamento. Então as pessoas falam, você é um antiético. Não. Você é um amoral. Porque eu não posso falar que você não tem moral. Mas você não está com a moral desenvolvida no que precisa. Cada um de nós tem o seu próprio conjunto de regras que está ligado à sua condição de sobrevivência. Nós, espíritos, trazemos isso conosco. Nós não aprendemos aqui. Porque quando nós desencarnamos, nós levamos esse conjunto de experiências que foram obtidas por meio do processo da encarnação. Tudo o que se passou durante uma vida, nós levamos, fazemos a nossa bagagem, a nossa malinha e levamos isso embora. Não levamos outra coisa. Então levamos dentro dos bons sentimentos as condições morais necessárias que foram desenvolvidas até aquele ponto. E nada mais. Portanto, os espíritos no mundo espiritual também carregam esta condição dentro de si. Então, cuidado ao cobrar do outro aquilo que você mesmo não faz. Eu não posso cobrar a educação do outro se eu sou mal educado. Eu não posso cobrar um comportamento manso do meu irmão se eu agrido o tempo todo. Porque este modelo, ele cai no campo da defesa. Gandhi costumava dizer que quanto mais alto um grita para o outro menos escuta. E ele dizia que aqueles que amam, eles falam baixo. Por quê? Porque o som mais baixo aproxima para que o outro ouça. E o som mais alto, infelizmente, afasta, porque ele irrita, ele agride. Não é? São observações de Gandhi. Pelo menos, dizem alguns autores. Não é? Então, para nós refletirmos, todos nós temos um conjunto de regras, que é intrínseco à nossa natureza. E nós temos que definir se essas regras nos servem
ou estão a serviço? E é fácil de entender isso. Na próxima oportunidade, teremos aqui pessoas que vão falar dos momentos da idiotia, da loucura. E assim era tratado isso na época de Kardec, porque não tinha nenhuma comissão estudando transtornos mentais, não é verdade? Nossa psicóloga aqui. Naquela época não tinha, não é? Então, quando ele fala da idiotia e da loucura, ele se refere estruturalmente a mostrar que o corpo está a serviço do espírito e que às vezes será uma clausura para que o espírito possa expiar e às vezes será uma prova para que o espírito possa melhorar aquilo que está dentro da sua natureza. Não procure melhorar o outro, procure melhorar a si mesmo primeiro. Consequentemente, o outro se aproximará. Desejo a vocês uma excelente semana.